Olá, viva! Boa tarde, minha Angola, meu país, minha terra, minha pátria. Estamos aqui, dia 11 de agosto de 2026, terça-feira. O Eco está no ar. Estamos a começar agora, 17 horas. Vamos até bem perto das 18 horas e 30 minutos, com as histórias contadas em notícia. Porque é assim que fazemos o Ecos. O Eco de Factos dá vez e voz assim, a tribuna do povo. Participamos do seu projeto de vida, participamos do seu problema, intermediamos aquele assunto que anda ali condicionado, porque alguém não quer que a água chegue ao seu bairro, basta ligar para a nossa produção. Nós fazemos questão de intermediar, ouvir as partes, porque o princípio do contraditório impera na nossa TPA e no Eco de Factos. Hoje, como histórias, vamos começar na província do Zaire, a província da cidade Patrimônio, a cidade de Mpanza Congo, onde a troca de cadáveres envolveu duas famílias que uma, a madrasta, quando morreu o marido, os filhos disseram, não, você não participe, espera tudo, porque não sabemos o que é que terá acontecido com o nosso pai, nós vamos realizar o funeral. Não foi permitida ir à morgue, nem no dia do enterro. Ora, o que ocorreu é que dias depois veio-se a saber que, afinal de contas, o senhor José que foi a enterrar não era o senhor José, era outro, o senhor Casimiro. Você vai acompanhar a história desta troca de cadáveres que, felizmente, terminou bem porque houve o processo de exumação. E também vamos falar de oficiais do Serviço Penitenciário na província do Bié. Sabe o que é que fizeram? Não? Soltaram reclusos. Em troca terão recebido, supostamente, 3 milhões de kwanzas. E também vamos dar a ver a questão ligada aos acidentes rodoviários. É que 26 dos 30 pacientes já receberam alta do capotamento do autocarro da Estrada Nacional número 100. Estas e outras é para acompanhar aqui no Eco de Factos. Você está a acompanhar-nos agora. Siga conosco. Ainda não temos o trânsito, o movimento rodoviário. Deixa-me cumprimentar a todas as famílias, a todos que neste dia estão de aniversário. O Samuel Diogo, o nosso Lionel Messi, o nosso baixinho, o nosso homem irrequieto, aquele que tem a visão holística na câmara, que consegue descortinar as cores aqui do estúdio, é o nosso companheiro diário. Está aqui todos os dias, Samuel Diogo, neste dia especial, nesta data. Esperamos que tenha muitas alegrias, que esta data se repita por longos e felizes anos, nosso colega, que continua a ser esta pessoa bastante alegre, bastante interativa, uma pessoa que participa do projeto chamado TPA. O nosso muito obrigado, Samuel. Agora sim, vamos a esta história que dá conta que aos poucos os pacientes que tiveram ferimentos e que foram levados, os pacientes, às pressas ou às unidades sanitárias aqui em Luanda, começam a receber alta. 26 dos 30 já estão em convívio familiar. Reportagem a seguir. Confirma-se as 20 altas de ontem, das quais 8 crianças. No finalzinho do dia tivemos que transferir 3 pacientes que são militares, então foram transferidos para o Hospital Militar Principal. E hoje continuamos então com essa sessão das altas, em que 6 pacientes receberam a sua alta hoje, ficando apenas uma única paciente que teve uma lesão da coluna vertebral e que, portanto, carece ainda de algum cuidado nesse sentido, fica connosco aí pelo menos mais 24 horas. O doutor disse que 2 pacientes foram transferidos. Alguma complicação? Não, 3 pacientes. Não, também estão estáveis, mas por serem militares, e nós temos essa colaboração com o Hospital Militar, o Sistema Nacional trabalha em conjunto e, portanto, estando eles estáveis, foram referenciados então para a sua unidade de acompanhamento, por esse motivo que foram transferidos para o Hospital Militar. Mas também está tudo bem com eles, estão estáveis, sem alterações do seu quadro clínico nas últimas 24 horas. Os pacientes que receberam alta vão precisar de continuar a frequentar o hospital para alguma avaliação? Não. Os que saíram não.
por sinal tiveram lesões muito leves, escoriações, então eles ficaram exatamente por uma questão de observação para ver se haveria alguma alteração no seu quadro. Tivemos 3 doentes, 4 na verdade, com alguma preocupação. Estes sim precisarão voltar para uma breve avaliação, devem estar a voltar agora nos próximos 4 dias. A satisfação da equipa médica, esta alegria por ver também estes pacientes que durante alguns dias estiveram internados em unidades sanitárias diferentes, o Pedalé e outras de referência, onde de facto todo um esforço foi feito, quer pelo Ministério da Saúde, como por outras instituições parceiras que tudo fizeram para salvar vidas. E agora vamos continuar a falar de acidentes. Infelizmente, 3 pessoas perderam a vida e 22 feridos. É o resultado de acidentes registrados na província da Lunda Norte nos últimos dias. As estradas da Lunda Norte voltaram a registrar acidentes com vítimas mortais durante o fim de semana. Entre sábado e domingo foram contabilizados 6 acidentes de viação que provocaram 3 mortes e deixaram 23 pessoas feridas. Entre as ocorrências registradas estão capotamento, colisões e atropelamentos. Concernente este fim de semana, que é o balanço 72 horas, a nível da Lunda Norte, registramos 6 casos de acidentes. Nesses 6 casos de acidente tivemos 23 feridos e 3 vítimas mortais. Dessas 3 vítimas mortais ocorreram 2 casos com vítima mortal no município do Cambulo, um caso por atropelamento e outro caso por colisão. E também outra vítima mortal registramos no município do Quilo, onde tivemos um caso por queda de passageiro. Os 6 acidentes juntam-se a outros 10 casos registrados durante a semana finda, elevando para 16 o número de acidentes contabilizados pelas autoridades no período em referência. As autoridades de trânsito apelam aos automobilistas para redobrarem os cuidados na estrada, sobretudo no cumprimento das regras de circulação rodoviária. Nesses 10 casos de acidente tivemos 37 feridos e estes 37 feridos destaca-se o município do Chitato, onde tivemos um caso por despiste de um veículo Toyota Yaris de 15 lugares. Deste caso tivemos uma vítima mortal e 14 feridos. De igual modo também tivemos destaque em termos de feridos, que são 7 no município de Capenda, por despiste de um veículo de marca Hilux. Entre as vítimas socorridas no Hospital Geral David Bernardino Camanga estão Fernandinho Chicolassonhe e Laurindo Nguelengue, ambos com fraturas nos membros inferiores, na sequência de atropelamentos. Estava a vir para corrigir para mim na estrada, estou a passar a estrada a comprar pão. E aí logo acontece e também me atropelaram. Uma moto peguei nesse link que me atropelou por trás. Parti as 2 pernas. Esse partiu aqui na coxa. Durante o fim de semana, o Banco de Urgências do Hospital Geral David Bernardino Camanga, na centralidade do Mussung, atendeu mais de 200 casos de diversas patologias. Entre os casos registrados estão também vítimas de acidentes de viação. Durante este final de semana, o nosso Banco de Urgência registrou 225 atendimentos. Até aos acidentes, nós recebemos 20. Nesses 20 pacientes, 14 que tiveram num estado preocupante, que resultaram 3 internamentos. Nesses 3 internamentos, 2 do trauma crânioencefálico, um grave e outro leve, que estão internados no cuidado intensivo, e também de uma senhora que teve trauma lombar, que está neste momento internado na ortopedia. As autoridades de trânsito reforçam o apelo à prudência, ao cumprimento das regras de circulação e a condução responsável como medidas para reduzir os acidentes e preservar vidas humanas. É preciso que qualquer utente da via pública redobre a atenção no espaço rodoviário. Não podemos continuar a ter registro de mortes de pessoas que ficam inválidas por muito tempo
Não podemos continuar isto. Vamos ver como é que está a dinâmica rodoviária, a circulação não só na capital, porque o CISP está também em Benguela, está no Ambo, está na Huila, e brevemente, de acordo com informações, teremos também trânsito em tempo real na província mais ao norte do país, Cabinda. Estamos aqui, Hospital da Samba, trânsito aqui fluido, pelo menos no sentido ascendente, já no sentido descendente está um trânsito lento, mas consegue circular sem alguma dificuldade. E aqui a imagem boa que nos dá, de facto, esta perspectiva é de marcas no pavimento que delimitam, né? Que acabam por fazer a divisão das vias de trânsito nas duas faixas de rodagem. Professor Júlio Quental, por favor, esta imobilização, boa tarde, deixa-me ainda cumprimentá-lo. Meu caro. Está muito mais velho. É um prazer vê-lo. Como é que está o mais velho? Não, estou bem, estou bem. E o nosso mais velho Maló está ainda melhor. Está ainda melhor. Não, ele tem mandado sempre mensagens. A cumprimentar, mas a colocar uma questão. A imobilização. Olha, não foi indevida. Mas também não foi... Não foi indevida. Não? Não, porque repara. Permitam-me fazer aqui um pouco de pedagogia. Okay. Esta, por exemplo, agora... Corretíssimo. Ou aquela. Exato. Portanto, são indevidas, não. Ora, pisaram esta linha contínua. Não. Esta linha que aqui está branca designa-se por guia nos termos do artigo 61 do Decreto Presidencial 209/17 de 25 de setembro. Portanto, quer dizer o quê? Que esta linha tem a função de delimitar a faixa de rodagem da berma. Sendo esta zona berma, certo? A berma é reservada para a manobra de paragem e o estacionamento. E na ausência de passeio para o trânsito de peões. Quer dizer que esta imobilização é lícita e até este condutor deveria encostar um pouco mais à direita porque imobilizou-se por cima dela. Já as linhas contínuas, quando se pararem em vias de trânsito, aí sim é que não devem ser pisadas nem transpostas. Então, para dirimir aqui dúvidas, temos que dizer o seguinte. Enquanto esta marca longitudinal é enquadrada nos termos do artigo 57 do Decreto Presidencial 209, esta marca é regulada nos termos do artigo 61 do mesmo normativo, tendo a da esquerda, mesmo que fosse contínua, a função de delimitar vias de trânsito e tendo esta a função de delimitar a berma da faixa de rodagem e logo pode ser pisada ou transposta e para efeitos do artigo 61 esta marca não deve ser integrada nas marcas previstas e tipificadas nos termos do artigo 57. Eu pensei que o professor Júlio Quental, a sua visão holística, fosse alcançar o que eu vi em instantes. O que é que foi? Início de marcha sem sinalização. As marcas, professor Júlio Quental. As marcas? As marcas estão visíveis. Não, estão vistosas. Já aqui o dissemos, há coisa de um mês, que esta via foi requalificada. Exato. E eu disse o Calomba ainda que auguramos para o dia em que pelo menos 60% das vias rodoviárias e asfaltadas em Luanda estejam nessa condição. Afinal, as marcas acabam por dar uma outra imagem às vias. Corretíssimo. Mas aqui, agora, permita-me fazer uma comparação. Dá a impressão que à nossa direita temos uma via filha e à esquerda temos uma via enteada. Okay. Porque estão as mesmas na mesma circunscrição. Uma foi requalificada e a outra foi relegada para segundo plano. Se calhar vamos esperar que existam mais orçamentos, mais dotações financeiras. E agora, esta vala de drenagem está com... É outra enteada resíduos. Também. Mas também os cidadãos são culpados e nós somos os culpados que às vezes jogamos aí o lixo. Concordo consigo. E há muita gente que à noite pega no saco, coloca... Acredito que grande parte dos moradores aqui, certo, fazem-no, porque acredito que ninguém sai... Se tivermos uma câmara escondida ali, conseguimos ter... Sim. Ninguém sai 1 ou 2 quilómetros desta zona que é para vir colocar lixo. Ou então são resíduos trazidos pela corrente das águas. Também. Agora, o que é que tem sido feito neste período seco para desassoreamento desta vala de drenagem? Que é importante, porque ainda estamos em agosto, fazer o desassoreamento para que, assim que tivermos as chuvas intensas, possamos ter a drenagem das águas com facilidade. Com fluidez. Okay. E repare, só uma notazinha rápida, grande parte destes detritos vão desaguar no mar, ali na praia da Mabunda, onde sai o nosso peixinho. Okay. O que é que estamos a comer?
Já se pode imaginar. Vamos deixar a Via da Samba para darmos a ver outro ponto da cidade, outra artéria, como está a ser feita a circulação rodoviária nesta tarde, numa altura em que passam 15 minutos da hora 17. Muito boa gente deve estar a regressar depois de dar a sua prestimosa contribuição na edificação desta Angola, deste país que nós amamos. E bem, vamos deixar companheiro, por favor, quem é o especialista hoje em serviço do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, que está a proporcionar-nos estas imagens. Quem é? Caimbo Mwakazekele. É um nome bastante típico, tradicional. Este nome já deve adivinhar, professor João Quental. Se deve fazer aí alguma ligação com o leste do país. Corretíssimo. Leste do país. São os nomes bonitos, não é? Exatamente. Leste ou norte do país. E só um pouco de pedagogia. Sim. Está a ver esta marca aqui? Sim. Esse separador de botão. É apenas uma ornamentação? Não. Quer dizer, é que deriva do diploma que eu aqui referi, do 209/17 de 25 de setembro, que aprova o regulamento sobre sinalização. Portanto, que ele vem falar sobre a demarcação de obstáculos contíguos à faixa de rodagem. E que eles, via de regra, são sinalizados com listras alternadas pretas e brancas, mas também podem e devem ser sinalizadas com listras alternadas pretas e amarelas. Okay. Isto é, obstáculos contíguos à faixa de rodagem que ofereçam perigo para a circulação. Perigo por quê? Porque vai daí, se eles estiverem demarcados, e até devia ser com uma tinta retrorefletora, para que à noite os faróis dos veículos, ao incidirem, refletissem para permitir então uma maior visibilidade. Ok. Vamos pedir ao companheiro que está nesta altura no comando do CISP para dar-nos outras imagens, outros pontos da cidade capital, uma nossa Luanda com o seu cinzento próprio da imagem de Cacimbo, né? Estamos ainda a viver a época seca, numa altura em que há, de facto, a produção que é feita nestes períodos, mais em hortaliças, há muito mate nutriente em outros mercados. Então, Júlio Quental, hoje temos aí condicionamento em relação à linha. Vamos ver se conseguimos, lá mais para frente, darmos o trânsito. Correto. Enquanto vamos colocar um ponto e vírgula. Sim, senhora. E até porque temos o gráfico. Se for possível, vamos passá-lo. Ontem prometemos-lo. Sim. Vamos dar um ponto e vírgula. Lá mais para frente, já no declinar do Ecos e Facos, darmos o trânsito. Mostramos também as opções, né, para o regresso. O início da noite na nossa cidade. Promessa feita, há de ser cumprida. Obrigado. Vamos até à província do Mochico Leste, ao encontro do Dibango Nazaré, que tem uma história inusitada. Há gente que andava a usar crenças para provocar mortes. O Dibango Nazaré tem a história toda. Já está aí. Dibango Nazaré, boa tarde. Sabemos que o Leste, o anoitecer chega mais cedo. Qual é a história que trazes nesta altura que obrigou a polícia a trabalhar a fundo? Para votos de muito boa noite, respondemos-vos a partir do município de Cazombo, capital da província do Mochico Leste, nesta altura ainda com algum movimento. Uma triste notícia que surge do município do Luau. Aliás, tem sido um caso raro de ser registado ao nível desta região de Angola. Mas, para mais pormenores, vamos à conversa com o superintendente-chefe, Mário Capenda, que é o porta-voz do SIC no Mochico Leste. Senhor porta-voz, poderíamos partir logo para os factos. Exatamente. O SIC Mochico Leste, dando sequência investigativa das suas ações operativas, chegou a ponto de esclarecer 4 crimes de homicídio qualificado que decorreram no município do Luau, isto é de janeiro ao mês presente. Factos este, o mais estranho é que havia decapitação das vítimas, preocupou-nos bastante. Este órgão, em coordenação com os demais órgãos de defesa e segurança, a reforçar os mecanismos e chegamos a ponto de esclarecer estes crimes que resultam na detenção de 4 elementos, estes como executores. E estamos na presença de uma criminalidade organizada, com certas células, começando mesmo
pelos mandantes, que presumimos ser cidadão da República Democrática do Congo, havendo também alguns transportadores destas cabeças para o Congo e os executores. Essas vítimas eram pessoas com perturbações mentais, com mais reação aos tais malucos, como vulgarmente consideram, e essas pessoas é que eram vítimas e decapitadas as cabeças. O que é que motivou de concreto? Motiva-se mais na vertente mesmo de questões supersticiosas, que é a crença ao feticismo. E na Ásia também do enriquecimento ilícito, eles percorrem estes métodos, são ludibriados por tais malambaristas que são terapeutas tradicionais, nasce a adaptação de alguns valores e vão partindo para esses crimes repugnantes. Eu fiz referência de que tem sido raro acontecerem casos desta natureza ao nível desta parcela do território nacional. O SIC confirma? Exatamente, é raro, são casos inéditos de facto. Por esta razão, a direção do MNIT e o SIC Mochico assim, teve que reforçar mais os mecanismos na investigação desses casos e finalmente chegamos a ponto de esclarecer. E para adiantar que os mentores dessas ações são, confesso, neste caso os executores, diligências prosseguem de formas a podermos atuar os demais, sobretudo os mandantes. Ainda existem estes mandantes e quantos são? É um caso investigativo, de facto não vamos aqui revelar, atendendo mesmo o caráter secreto do processo, não vamos revelar um caso que está na instância de... Já neste caso, o juiz de garantia manteve a prisão e se encontram já na fase de prisão preventiva, prosseguem diligências, do seu tempo depois podemos revelar. Mas aproveitando também aqui os microfones da TPA, para apelarmos que haja mais denúncia. Isto é para tentar de substituirmos o sentimento da insegurança que se vinha reinando no seio das populações. E pedirmos também que as pessoas tentem de se abster nesse tipo de práticas nefastas e repugnantes sobretudo. Muito obrigado, Superintendente Mário Capenda, porta-voz do SIC a nível da província do Mochico-Leste, dizer que o SIC desmantelou uma rede criminosa que praticava homicídios, sobretudo por decapitação, e deteve os principais autores no município do Luau, que claramente nós também, a TPA, vamos poder acompanhar o desenrolar deste caso. Muito boa tarde. O Nazaré, e esta questão boa de se ouvir, porque o SIC acabou por desmantelar aqueles que semeavam terror. Essa é a expressão, permitam-me, terror, porque de acordo com informações postas a circular é que estavam algumas mortes eram praticadas por estes supostos marginais, por esta rede que foi desmantelada pelo SIC. Doutora Nkanga Gomes, por favor. Doutor António Casamaior. Bem disposto, doutora Nkanga Gomes? Bem disposto? Bem disposto. Doutor António Casamaior, bem disposto? Pela graça de Deus. Ok. Deixa-me mandar lá um abraço à senhora Rita Salvo, faz parte da equipa que procede às cirurgias no complexo de doenças cardiopulmonares, o Cardeal Alexandre Nascimento, uma equipa que recebeu-nos de forma cordial. Ora, antes de irmos às histórias, essa história de troca de cadáveres, eu gostava de falar do segurança. Ontem prometi, não falei. Um segurança que acabou por contar a sua história, partilhar a sua história. Segurança, de acordo com o mesmo em vídeo, ganhava 30 mil kwanzas, 30. E ele dobrava os turnos, fazia 5 dias sem ser substituído, sem ser rendido. Ele disse, não, patrão, não é bem assim, mas o senhor não entendeu assim e colocou no olho da rua. Colocou no olho da rua o segurança. Infelizmente, agora não terá os 30 mil kwanzas por ter reclamado os 30 mil kwanzas. Por ter reivindicado, por ter reclamado. E mais, disse, eu fico 3, 4, 5 dias no posto. Os senhores responsáveis de empresas de segurança, por favor, tenham sensibilidade. Tenham sensibilidade. Os senhores conseguem viver com 25 mil kwanzas? Conseguem? Conseguem? Está bem, se eu pouco, deixa o senhor cumprir o turno, que regresse a casa, pelo menos o tempo que ele vai ter em casa, que faça alguma coisa para aumentar no salário. Por favor, 25 mil kwanzas. E deixa o outro trabalhar uma semana sem ser substituído.
está satisfeito por ter reclamado e colocas o homem na rua. E o senhor é um senhor da idade, tem mais de 50 anos. Quem é que vai dar de comer? E ele reclama no vídeo, dizer quem é que vai dar isto. É uma questão de refletir. A nossa empresa d'água está a fazer um grande trabalho. Substituição de contadores, agora é recarga. Só que essas recargas, quem coloca são os técnicos da EPAL. É que a pessoa que aceitaram, colocaram um sistema, foram lá comprar uma recarga de 20 mil kwanzas, no dia seguinte não tem água. 48 horas não tem água, 72 horas não tem água. EPAL, resolva o problema. Por favor, resolva o problema. Resolve. Agora sim, vamos à troca de cadáveres. Vamos à troca de cadáveres. Um cidadão, na cidade de Patrimônio de Mbanza Congo, perdeu a vida. E vivia com a esposa. Os filhos aperceberam-se e foram ao encontro da madrasta e levaram o corpo para a morgue com a senhora. Mas no dia do enterro, do funeral, primeiro foram para tratar, higienizar o cadáver, preparar o cadáver. A senhora não foi. Os enteados disseram, não, pode ficar. No dia do funeral também não foi. Não, fica aqui. Mas foi excluída. É que os filhos não reconheceram o corpo do pai. Ou não terão reconhecido. Não sei o que aconteceu. Levaram um cadáver, um corpo que não era do pai do senhor José. Levaram o corpo do senhor Casimiro. Resultado. Dias depois, a família percebe-se que não. Vai lá uma outra família para proceder a enterro e dizer, não, este cadáver não é nosso. Este cadáver que está aqui não é nosso. Quem é que levou? É a família do senhor José que trocou tudo. Os filhos que excluíram a madrasta levaram um corpo, um cadáver que não era do senhor José. Agora, o processo já está resolvido porque houve a questão de exumação. Vamos acompanhar a reportagem. Dá conselho a todos, principalmente aqueles que ficam na morgue, que tem que ficar mais atento e deve haver sinal ou registro quando acontece um caso desse. Agora sim, Dona Ana Tomás diz que já respira de alívio. Em causa estava a troca de cadáveres na morgue de Mbanza Congo, na província do Zaire. Entenda a história. Dona Ana Tomás viveu 6 anos com o marido. Em vida, atendia pelo nome de José Kalukene. A relação não gerou filhos. No dia 19 de julho, o senhor José morre vítima de doença. Ela não estava presente. Quando os filhos foram buscar o corpo, ela ficou. Também quando vieram a enterrar, também ficou. É essa confusão que os filhos do mesmo que aconteceu. A mulher e os cunhados levaram o corpo até a morgue de Mbanza Congo. Presume-se que o corpo foi colocado na morgue sem registro de entrada. Estamos a presenciar a exumação de uma situação que é sabido que tinha acontecido. Então, hoje, junto com parceria de todas as instituições que reuniu-se as condições de localizar o cadáver, e encontramos esse cadáver, e hoje é o próprio dia de fazer a exumação para ir na área apropriada onde que a família tinha preparado. A situação agudizou quando os filhos da outra relação do Sr. José viram a busca do corpo do pai para a realização do funeral. Até as homens da administração e os seus filhos próprios vieram cometer o mesmo erro. Na sequência, afastaram a madrasta de todas as atividades do óbito. E quando foram à morgue, à busca do corpo do Sr. José Kalukene, acabaram por levar o corpo de Manuel Casimiro, que também faleceu no mês de julho. Graças a Deus que conseguimos, decorrendo no investigador, e conseguiram resolver o caso. Sim, agradecemos e espero que isso que não volta mais a acontecer. Que a família neste momento estão há 2 semanas que não volta nos seus locais. Foi aí que a família de Manuel Casimiro acionou as autoridades. O trabalho conjunto que envolveu o SIC, o INEMA, a Direção Provincial da Saúde do Zaire e o Ministério Público culminou com o trabalho de exumação. Confundiram, de facto,
o próprio malogrado e levaram o corpo que não lhe pertencia. E hoje em dia nós descobrimos, junto com a entidade competente, e estamos a fazer exumação, acompanharam os nossos conselhos, acompanharam o conselho do SIC, acompanharam o conselho do Ministério Público, acompanharam o conselho de todas as instituições que fazem parte da comissão multissetorial. Então, esse é que nós estamos a louvar as duas famílias. Os restos mortais de Manuel Casimiro foram enterrados no cemitério Mbanzambamba. Já os do malogrado José Caluquene repousam no cemitério Nkunga Paza, numa altura que o trabalho de investigação criminal para se apurar as verdadeiras causas que levaram ao cometimento desta situação constrangedora continua. Não terá sido registrado. É o que ouvimos na reportagem. Os filhos foram à morgue para higienizar, para tratar. Quem falhou? Os homens da morgue? Doutor Nkanga Gomes, como é que os filhos não conseguem observar e reconhecer que este é o corpo do nosso pai? Olha, é uma situação complexa e primeiro aqui a lamentar a situação que ocorreu e o fundamental é que aqui acaba por ser resolvido esse diferendo de troca de cadáveres. E aqui criou-se uma situação desnecessária, não é? Mas infelizmente é um contexto que algumas comunidades vivem, até nas cidades, que quando se perde o pai e vivia com a madrasta, tem tido alguns comportamentos menos corretos, não é? O facto de excluir a esposa do pai, e é porque o pai já morreu, né? Por isso é que nós só valemos quando estamos vivos, porque se o pai estivesse vivo, jamais brincariam com a mulher do pai. Primeiro que, independentemente se a esposa, ela é pessoa humana e ela deve ser respeitada. Isso demonstra a falta de respeito por parte dos filhos que tomaram esta atitude, tal como a peça relata. Não está em causa quais são as razões objetivas ou subjetivas. O facto é, a senhora perdeu o seu marido, morreu. É um dado assente que partilhou a vida com ele nos seus últimos anos de vida. Foi a sua amada. E cabe a ela, juntamente com a demais família, realizar um enterro condigno. O que é que se fez? Criou-se confusão, desrespeitando a viúva, excluindo ela. E qual foi a consequência? Trocaram os cadáveres, mesmo os filhos, estando lá a dar banho ao pai. É inédito como é possível um filho, um conjunto de filhos que não conseguem reconhecer o pai no ato da higienização do cadáver. Será que não havia convívio, não havia alguma ligação, doutor? Independentemente do convívio, existem traços específicos e se houve convívio ou não, aí está a razão da viúva. No final das contas, a viúva, entre aspas, sai com uma relevância, não é? Porque foi excluída, foi desrespeitada. Mostra falta de educação, falta de respeito, falta de ética. Porque quando alguém morre, o mais extraordinário é realizar o enterro condigno. A família deve estar unida para poder honrar a memória do seu ente querido. Repito, não está em causa se gosta da madrasta, se gosta do irmão, do pai, como assim qualificam, porque filho é filho, e a nossa lei não discrimina, filho é filho, que é de mulher casada ou não casada. Ao realizar esse ato, até perturba a espiritualidade do ente querido do seu pai, desrespeita essa honra. Estamos perante um comportamento negativo e que não se respeita, ou não se respeitou o pai, não é? Então a pessoa já morreu, cria-se mais confusão, alarido, exclui-se a esposa. Estamos perante um desrespeito, a malcriadez, a falta de sensatez, a falta de humanização. Significa que as pessoas que tiveram este ato não sabem que honrar o morto, porque a melhor honra com o filho deve dar a um pai é no silêncio. A família unida, aquela comunhão toda, sentado, lembrar-se das boas memórias do pai. Não é essa pouca vergonha que aconteceu, não é excluir a senhora, pronto, resolveu-se. Mas o que aconteceu? Gastou-se recursos materiais, humanos, por parte do Estado, que é pago pelos impostos dos angolanos, né?
que se usaria a sabedoria, não chegaria até este nível. Para concluir, é importante usar a sabedoria e a inteligência em atos fundamentais, em atos solenes. A ira, a raiva, o ódio, a inveja, o rancor não é chamado. Esses sentimentos negativos são postos à parte. O que é chamado aí é o respeito e honrar a memória do ente querido. Nota negativa a quem teve essa conduta. Doutor António Casamaior, o que é que a lei estabelece diante deste facto troca de cadáveres que felizmente terminou com as duas famílias a entender-se, porque houve a exumação? Sim. Pronto, Cândido Calombe, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde também os telespectadores da Televisão Pública de Angola, de forma muito particular ao Ecos e Factos. É preciso primeiro fazermos aqui um recuo necessário e pontual para situar os telespectadores. Devemos partir da matriz africana. A nossa matriz é banto e nós temos também o direito natural ou o direito consuetudinário. Quer com isto dizer que na nossa matriz banto, o nosso patriarcal, no caso, o nosso progenitor, o nosso pai, deve ser respeitado a sua memória, os seus restos mortais a todo o tempo. Porquanto, quando nós desrespeitamos a esposa com quem coabitou o nosso progenitor, nós não estamos a desrespeitar, na verdade, não estamos a desrespeitar a esposa do nosso antequerido. Estamos inicialmente a afrontar o nosso progenitor. Estamos a desrespeitar os restos, a memória cultural do nosso progenitor. Porquanto, vê-se que Angola não criminaliza quem entender ter 2 ou 3 mulheres. Não somos apologistas e não estamos a incentivar a bigamia, a poligamia ou a infidelidade. Mas para dizer, se o senhor entendeu terminar a relação com uma outra e começar, os filhos devem respeitar necessariamente a decisão do seu progenitor. Porquanto, para dizer que nos termos do artigo 341 do Código Civil, estabelece que a demonstração da verdade material de um facto faz-se pela prova. De facto, o que se prende neste quesito é encontrar se este facto ocorreu de forma intencional ou de forma negligente, ou se de facto foi nos descuidos do procedimento da entrega e do registro da entrada deste cadáver na morgue, no caso no hospital, se ficar provado que não há qualquer tipo de negligência gravosa ou simples, ou não houve uma intenção dolosa por parte destes, não haverá alguma responsabilização, mas é para dizer que fica ali, mais uma vez, ferido a matriz do direito consuetudinário, nos termos do artigo 7º da nossa Constituição da República de Angola, que estabelece a força jurídica do costume. E, porquanto, aquele filho que, infelizmente, o seu pai terá deixado a sua mãe para partir para uma outra relação, a nossa matriz é banto, patriarca é patriarca até quando for para a sepultura. Obrigado. Vamos continuar na província do Zaire. É que uma madrasta foi notificada pelo INAC, Instituto Nacional da Criança, por uma denúncia feita de forma anónima por alguém que acompanhou sempre e passava pela rua alegados maus-tratos. Madrasta e o pai. A informação é da madrasta e o pai. Que o pai vive com as filhas gêmeas, resultado de uma outra relação. Essas filhas andam aí, mas a madrasta não troca a roupa das meninas, não cuida das meninas e bate. Alguém fez uma denúncia e o INAC foi lá constatar os factos e o que chegou a verificar, averiguar, constatar é deplorável. Reportagem a seguir na tela do Ecos e Factos. Foi através de uma denúncia que o Instituto Nacional da Criança da província do Zaire chegou ao bairro 11 de novembro. No terreno, tudo foi confirmado. O Serviço de Investigação Criminal e a polícia foram acionados. É chocante, mandaram essa imagem à noite.
um suposto cidadão que pediu anonimato e essa manhã fiz as minhas buscas, concretizei o fato. As irmãs gêmeas foram encontradas em estado de abandono. O aspecto de maus tratos é evidente. Onde passam as refeições, onde ficam todo dia essas duas crianças, são gêmeas, passam lá e no final do dia não se sabe se dorme no quarto, dorme onde, mas passam ali, dão comida, enfim, portanto é chocante esse tipo de situação. E o pai por cima, o pai é um professor. Segundo o responsável do INAC, na província do Zaire, não há voltas a dar. O pai e a madrasta vão responder pelos maus tratos às irmãs gêmeas. Durante a atuação das autoridades, a madrasta ainda tentou tirar as crianças do cenário em que se encontravam. Tentou, igualmente, trocar as roupas das menores, mas sem sucesso. Só para termos uma noção, a senhora com o suposto pai tem 4 filhos. Então, onde devia encontrar pelo menos as 3 ou 4 filhas também a brincar com as demais. Estavam aí sós, conforme viram as imagens, portanto é chocante. No momento foram feitos contactos para localizar o pai, mas foi tudo em vão. Tentamos, porque o pai não tem um professor, é verdade, no mundo de hoje, mundo de globalização, porque o pai não tem telefone, sabe? Mas eu deixei o recado que o pai vai se apresentar, que vai ao INAC se apresentar para ouvirmos da versão dele. Nós vamos amparar as crianças, vamos tratar a nossa parte, o resto vamos entregar ao Ministério Público para os devidos efeitos. Qual é a idade delas? Supostamente 8 anos. Os olhares fixos às irmãs gêmeas tiraram todas as dúvidas. Trata-se de um caso que já é do domínio das autoridades. A mãe dessas crianças é falecida, já tinha passado no INAC na altura, tinha um caso, resolveu-se, não sei quanto mais. A mãe morreu há 1 ano atrás. As crianças foram levadas ao centro de acolhimento mais próximo. Enquanto isso, o trabalho de diligência segue para a localização do pai. A madrasta também será ouvida pelas autoridades. Uma imagem de partir o coração, uma imagem que não agrada a quem efetivamente tem esse sentido paternal, sentido maternal. Não se pode aceitar. A mãe já é falecida, tal como ouvimos do responsável do INAC. Não existem, ou do lado materno ou paterno, familiares que possam acolher no Zaire, onde o sentimento de acolhimento é de facto alargado. Situações dessa natureza dificilmente ocorrem nas nossas comunidades rurais. A sociologia abarca essas questões. O que é que estará a acontecer? O que é que as menores fizeram nesta inocência de crianças? Estará em sã consciência o pai, esta senhora que aparece nas imagens? Que futuro estamos a construir, Dr. Nkanga Gomes? Olha, essa imagem parte do meu coração. Parte do meu coração porque olha as meninas sujas. Dr. Nkanga, permita-me. Sim. No Zaire há um centro de acolhimento que é apadrinhado pela Igreja Católica. Eu vou pedir para que esse centro vá buscar as crianças. Este centro possa acolher essas crianças. É um centro que está na Via do Louvre, junto ao tribunal. Centro apadrinhado pela Igreja Católica pode acolher essas crianças e não deixar que essas crianças, com um futuro quase comprometido, sejam atiradas à sua sorte. Prossiga, Dr. Nkanga. Se dizia que essa imagem parte do meu coração, e seria bom que elas não voltassem mais para essa casa. Não voltassem para essa casa porque, eu digo porque eu sou pai, o Antônio, o Cândido é pai, o Antônio também, e quando se maltrata a criança, a nossa lei, que é a Constituição, a lei, salvaguarda o direito das crianças, não é? Quando um adulto maltrata desse jeito, pega a criança, vai colocar aí naquelas palhas, e segundo a peça, a senhora tem filhos, é o culminar da conduta humana repugnante. Por isso é que nós temos de duvidar do comportamento. Eu tenho dito sempre que para você certificar que o teu pai e a tua mãe é quando teu pai morre, ou a tua mãe morre.
Quando o teu pai ou a tua mãe morre, os que ficam é que efetivamente você poderá avaliar se de facto vão cumprir a continuidade de educar ou não. E essas meninas são órfãos de mãe. O pai aqui, independentemente de qualquer variável que ele trouxer ao Ministério Público, que vai lá explicar, tem uma nota 0. Nota 0. Um pai deve fazer tudo para salvaguardar os seus filhos. E há aqui uma nota, o Cândido. Existem mulheres que quando arranjam um marido, que têm filhos ou filhas, o que é que elas fazem? Os filhos que o senhor traz na relação sofrem violência física e psicológica. E ela prioriza os seus filhos que fez com o marido. Isto acontece muito. E cria uma ruptura entre as filhas biológicas da senhora, com o senhor, e os filhos do senhor, que aqui está a acontecer. E isso demonstra que a questão é que a senhora não tem um bom coração, é maldosa, e tudo, percebe? Porque essas crianças, do jeito que elas estão, com as tranças mal feitas, se têm levado porradas, se têm comido, olha para as tranças dela mal feitas, trançar o cabelo não é difícil, aquelas roupas todas mal feitas, sujas, o pai supostamente trabalha, a peça relata que é professora, não consegue comprar roupa para as filhas, trançar o cabelo, lavar o cabelo, dar banho aos filhos e manter na relação com esta senhora que maltrata os seus filhos. É preciso que os angolanos reflitam, porque a esta senhora, ela não presta a sua conduta, que fique claro, não presta. Ela pode trazer qualquer explicação, a criança porta-se, mas ela não presta, nota 0. A criança merece todo tipo de proteção, porque ela não tem capacidade neural, ela é desprotegida. E a olhar como essas imagens nos relatam, parte do meu coração, porque é bom que elas não voltem mais para esta casa, não é? Se o pai aparecer dar explicação, não convém entregarem ao pai, não é? Porque demonstra incompetência, não é? Incapacidade, não é? Para chegar a este nível e dorme na mesma residência. Onde é que ele dorme? Como é que as filhas dormem? Comem o quê? O estado emocional e psicológico dessas crianças, elas são violentadas. Para concluir, é importante que o Estado retire essas crianças sobre esta família e nem entregue ao pai. O pai demonstra incompetência masculina, incompetência paternal. É apenas um progenitor, não é pai. Eu preferia morrer com os meus filhos do que permanecer assim com esta senhora. Que tipo de amor é esse? Que tipo de mulher é esta senhora que vive com um pai que são irmãs das suas filhas e maltrata desta forma? Que o Zaire dê nota 0 a esta família, que o tribunal e as entidades do Estado de facto ponham a funcionar, e aqui o INAC teve esta intervenção imediata, parabenizar aqui a denúncia imediata do munícipe, ou da munícipe, teve esse ato heroico, e esse que devemos proceder, denúncia anónima, porque a criança deve ser protegida a todo nível. De facto, é repugnante, é a nota negativa. Doutor António Casamaior, situações desta natureza podem obrigar a que as instituições despoletem um processo, no sentido do pai e a madrasta, no caso o pai, perder a guarda. Com certeza. O Cândido Calombe, ouvia atentamente o doutor Nkanga Gomes. Eu também sou filho, também descendi de uma ascendência. E porquanto o que se espera, e também sou pai, o que se espera de um bom pater family, no caso de um bom pai de família, é que deve ser o primeiro, se não o principal guardião dos direitos dos seus filhos. Nunca sequer, por qualquer que seja a manobra ou a cegueira a que este estará a viver, nunca sequer poderá atentar contra os direitos dos seus filhos, dos seus descendentes. Porquanto, vimos aqui claramente um pai que exonera-se do dever de cuidado, que são deveres legais e deveres naturais. Ainda que não seja dever decorrente da lei, é um dever natural
natural. Porque quando nós trouxemos uma vida para a sociedade, nós precisamos necessariamente colocar o indivíduo pronto, tendo em vista o ambiente sadio que venha proporcionar este progenitor a estas crianças. Porquanto há efeitos psicológicos que decorrem desses maltratos, porque eles vão crescer num ambiente de um lar, de pessoas que terão de se acostumar, quando na verdade há um lar primário que seria a família, onde eles seriam então acalentados, cuidados, e eles identificariam que estes são certamente parte do agregado familiar em que eles são parte principal por serem crianças. Porquanto os instrumentos internacionais reprimem toda a conduta negativa contra uma criança. E a própria Constituição da República de Angola também cria um conjunto de princípios de proteção à criança. E a lei contra a violência doméstica é muito perentória nesta questão relativamente aos maus-tratos que configuram uma violência doméstica. A violência doméstica tem tridimensão: física, psicológica e também até econômica. Porquanto é para dizer, se prenderes o seu filho do alimento ou se prenderes o seu filho de um ambiente sadio, você incorre no crime de violência doméstica. Porquanto, quero aqui dizer, aqueles homens que por inerência de alguma circunstância de vida se viram obrigados a estarem com uma outra companheira que não deve substituir, conforme dizem os cristãos, tributa para cada um a honra que lhe é reservada. Tributa a honra ao filho, cuida o filho como um filho e cuida a sua nova companheira como uma companheira. Não denega os direitos do seu filho para atender às vaidades e às astúcias da mulher com quem você venha coabitar. Eu quero aqui dizer para a sociedade, espero muito seriamente que estes progenitores, no caso, este progenitor e com a sua companheira, sejam severamente responsabilizados para que haja, de facto, a prevenção geral de que as mulheres que estarão a coabitar com um homem que já vem com filhos da anterior relação não devem olhar para as crianças como se fossem suas inimigas. E como se não bastasse, todos nós desejamos também ter gêmeos. Até o Antônio Casamaior também quer ter gêmeos. É uma honra ter gêmeos no seio da sua família. Quer dizer, você atenta para uma vida, olha para a criança, duas crianças, dois presentes de Deus. Quer dizer, é um desperdício. E para dizer aqui, em um bono de verdade, que a lei estabelece a perca imediata da guarda deste cidadão. Não tem capacidade, conforme o Nkanga tem dito, capacidade cognitiva bastante para entender que é progenitor. Não tem idoneidade social para ser pai. É mero progenitor, mas não entendeu a sua responsabilidade fundamental perante aquelas crianças. E para concluir, Cândido, se este pai está a ver o ecos e facto desta Câmara, você é um pai fraco. Você é um pai frouxo. Estás a perceber? Que põe em causa o futuro dos seus filhos. Você, como um homem, é nota zero. Você não vale nada maltratar os seus próprios filhos. Meninas lindas que estão aí na sua casa, você é um fraco. Você é um fragilizado. Quando você está a ver o ecos, ponha isto na sua consciência. Você ainda vai a tempo. Mas não aconselho que o Estado devolva essas crianças a este homem. Ele não ama essas crianças. Por mais que venha com retórica purpurina, não ama. Nota zero, um homem fraco. Obrigado, doutor Nkanga. Doutor Antônio Casamaior, vamos fazer intervalo. Eu gostava de pedir aqui a intervenção do governador Adriano Mendes de Carvalho, uma pessoa de grande coração, pedir a intervenção do administrador municipal de Mbanza Congo, doutor Zolana, a intervenção do vice-governador Zola Messo. Façam alguma coisa para essas crianças. As crianças são inocentes, não pediram para vir ao mundo. Precisam de uma proteção. E o Estado, por via das suas instituições, no caso concreto do INAC, fez a primeira intervenção. Precisamos de uma intervenção consentânea, uma intervenção que prossiga, que dê a essas crianças um futuro condigno, uma vida digna, bem-estar. Senhor Governador Adriano Mendes de Carvalho, por favor, naquele seu bom gesto, seu bom coração, faça alguma coisa por essas crianças. Intervalo a seguir. Já estamos de volta. Boa noite a si. Boa noite com poucos segundos. Boa tarde com sabor a boa noite.
daqui mais alguns segundos estaremos já a viver o clima da noite, né? Dentro daquilo que é na nossa cronologia, né? O nosso relógio vai dando depois, agora sim, daqui a pouco, mais segundos. Ora, vamos até a província do Bié. Província do Bié, né? Província do Bié, onde agentes penitenciários estão a ser acusados. Começou o julgamento, na verdade começou o julgamento. Esses agentes penitenciários, os serviços penitenciários, estão a ser acusados de soltarem reclusos a troco de 3 milhões de kwanzas. Alguém que foi condenado está lá a cumprir a sua pena. Mas depois o senhor não quer sair? Não, quero, mas eu quero cumprir a minha pena. Não, nós podemos deixar sair. Basta que o indivíduo cumpra com o que é que vou cumprir? Pagar dinheiro e você sai. Foram descobertos e agora começou o julgamento deles. Eles é que vão cumprir a pena por cometerem esta ilicitude, por cometerem este crime da soltura. Um agente penitenciário deve ser íntegro. A reportagem a seguir no ar. Em fevereiro deste ano, Valdemar Paulo Mona foi detido no Cuito por alegado crime de burla qualificada e encaminhado para uma das celas da comarca. Dias depois, o recluso terá entrado em contacto com o chefe da secção da Ordem Interna, inspetor-chefe prisional Aires Natalino e outros efetivos escalados para o serviço. Segundo a acusação, Valdemar Paulo Mona solicitou que a equipa em serviço colocasse em liberdade, comprometendo-se a pagar em troca 3 milhões de kwanzas. Pelas 10 horas, o arguido Aires Enda Martins Natalino, inspetor prisional-chefe, estando a baixa médica e sem estar de serviço, compareceu de forma disfarçada com o arguido Aleixo José Candumbo Sissapa, chefe de secção, onde acordaram em libertação ilegal do detido Valdemiro Paulo Mona, mediante pagamento de quantia de 3 milhões de kwanzas. 2 oficiais aceitaram a proposta. Na noite de 28 de abril, os efetivos abriram uma das celas e obrigaram Valdemar Paulo Mona a vestir-se com a farda da corporação e colocaram-no em liberdade sem a respectiva ordem de soltura, com o pagamento dos 3 milhões de kwanzas acordados. A execução da fuga para o efeito, o arguido Antônio Vasco Nanganjo Sassoquele, especialista da Ordem Interna, entregou uma requisição ao detido Germano Luiz da Costa Chicundo de Souza, que na data dos factos se encontrava escalado como plantão dia e procedeu à abertura das grades. O arguido Aleixo Sissapa, quando tentava sair, agarrou-lhe no ombro para o impedir. Mas o arguido Aires Natalino usou a seguinte expressão SIC: deixa o caçula passar, e o acompanhou até a saída do estabelecimento prisional. Na sequência das diligências realizadas pelas autoridades, foi possível localizar e capturar Valdemar Paulo Mona 9 dias depois, na província do Mochico. Brincadeira. Brincadeira. E agora? É ver que quando terminar esta fase de produção de provas, o martelo soar, o som vai levá-lo a ver os quadradinhos, pelo menos aí uns 6, 10 anos. Nós vamos a assaltos da mão armada, o SIC procedeu à detenção de alguns indivíduos que são acusados de cometerem crimes de homicídio em Luanda. São conhecidos como a Gangue do Ouro no Morro Bento. São os protagonistas de um vídeo que circulou nas redes sociais, onde mostravam habilidade para tomarem de assalto uma residência e levarem as alianças e outros pertences. Dizer que estão detidos 3 cidadãos com idades compreendidas entre os 22 e 32 anos de idade, portanto implicados ou indiciados nos crimes de associação criminosa, o roubo qualificado,
ameaças de morte e tráfico, fabrico, tráfico, detenção e alteração de armas e munições proibidas. Portanto, os factos ocorreram no dia 26 de julho ou 22 de julho de 2026, por volta das 15 horas e 30 minutos, na rua do Gameca direita, bairro Morro Bento, quando uma cidadã de 56 anos de idade, de profissão fisioterapeuta, encontrava-se a circular na referida via e foi surpreendida então por dois elementos a bordo de uma motorizada, marca Polo cor preta e munidos de uma arma de fogo. Portanto, tão logo interpelaram a cidadã, apontaram-lhe a pistola, ameaçando-a de morte e receberam então, ou subtraíram-lhe então a aliança que a mesma usava, que era uma aliança de casamento. Foi através das imagens feitas pelas câmaras de vigilância que permitiu o SIC identificar e mais tarde capturar os implicados. Posto isso, colocaram-se em fuga e tão logo os nossos operacionais da Samba tiveram conhecimento desta situação, desenvolveram-se ações operativas que, após localizarem, detiveram os mesmos elementos. E foi detido também no mesmo crime um terceiro cidadão, que é o tido como logístico desta ação criminal, que alugou a arma de fogo do tipo pistola, arma essa que diz ter roubado de seu pai, que é militar, e a motorizada, portanto, alugou por um valor de 10 mil kwanzas a arma de fogo, e quando os mesmos elementos fossem vender o material roubado, neste caso o ouro, eles iam dar uma outra parte ao mesmo elemento que alugou as armas. Dizer que são os erediviseiros nessa prática criminal, porquanto pesam sobre os mesmos mais 3 crimes de roubo qualificado de ouro, e mesmo alianças de ouro, perpetrado no mês de junho, e têm como alvo principal, ou alvo primordial, as senhoras, segundo os mesmos dizem, por tratar-se de alvos que não oferecem qualquer resistência quando dos assaltos, não oferecem qualquer perigo também. E mais, em outra diligência, o SIC capturou outro cidadão que está a ser acusado de ter comprado uma arma de fogo de uma empresa de segurança. Esses 3 elementos, então, foram já presentes ao Ministério Público, ao juiz de garantia, e tiveram como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. No entanto, em uma outra ação operativa, foi detido um elemento de 32 anos de idade, que foi encontrado em posse de uma arma de fogo do tipo caçadeira. Caçadeira essas armas usadas nas empresas de segurança, que lhe foi dada então por um seu comparsa em fuga para ser comercializada a 100 mil kwanzas. No entanto, diligências em curso no sentido de localizarmos esta empresa de segurança e sabermos como é que esta arma foi possível parar nas mãos deste indivíduo, e também a localização do comparsa que está em fuga, para também ser presente ao Ministério Público. O SIC continua a alertar aos cidadãos a não resistirem aos assaltos. Duas questões aqui que acabam por... Porque estes indivíduos e agora vão vitimizar-se, vão procurar argumentos. Dr. Nkanga Gomes, já vou pedir a sua capacidade de síntese. Esse assunto do BIE carece de uma análise mais exaustiva. Aceitem, por favor, o meu pedido, que analisemos esse assunto amanhã. Pode ser, Dr. António Casamaior? Com certeza. Quando o indivíduo abre as portas da cela sem o tribunal decidir, porque entende receber dinheiro, isto é grave. Muito. Grave. Vamos, então, de forma resumida, falar destes 2 assuntos e amanhã, de forma mais detalhada, voltarmos ao comentário. Rapidamente, o assunto da soltura é gravíssimo, grau superlativo absoluto sintético, isso é um perigo, e ainda bem que houve essa denúncia até ali, isso é o mais importante, e vamos acompanhar a peça para termos mais subsídio. Quanto aí o caso dos meninos na Samba, nós temos dito que o crime não compensa, no final a polícia vai sempre detê-los,
A juventude é preciso ter consciência de que deve ter trabalho digno, procurar emprego, ter paciência, porque a sua jovialidade não pode terminar na cadeia, mas sim ser útil na sociedade e na família de uma forma particular. Doutor Antônio Casamaior? Claramente para dizer, Cândido Calombe, que na qualidade de militar, aqueles militares do SP, penitenciário, estavam adstritos a uma lei própria e uma lei militar. O comportamento do militar não é aquele, é distante completamente, porque as ordens do tribunal é de cumprimento obrigatório e quando alguém é privado da liberdade por inerência de um crime, só sairá do estabelecimento penitenciário, tão logo é cumprir na íntegra a pena a que foi aplicada. Nós também queremos dizer aos jovens que têm praticado atos de criminalidade, atos criminosos, que não é este o caminho, porque o SIC, o DIP e todos os órgãos que concorrem para a manutenção da ordem e tranquilidade pública são o garante mesmo da ordem e da reposição e sempre que tentarem subverter a ordem, vai ser reposta a ordem conforme vimos nas imagens. Doutor Nkanga Gomes? Amanhã, compromisso marcado. Sim, exatamente. Doutor Antônio Casamaior? De igual modo. Ok. Vai um abraço ali a Roloto dos Amigos, no Casqueiro do Lourenço. Daqui a pouco vamos ter aqui o porta-voz da ENDE, Wilson Rauquelo, que vai falar dos problemas, das soluções. Aqui, junto ao estádio 11 de novembro, há aí situações que ainda não foram resolvidas, PTs que ainda não foram negociados e há zonas em que não há iluminação pública, porque deve haver um esforço conjunto entre a administração pública, no caso as administrações municipais e também a ENDE, porque a ENDE vai lá ver se há uma avaria e depois a administração municipal coloca as luminárias, né? Pronto. Já posso chamá-lo? Já posso? Ok. Senhor Wilson Rauquelo, por favor, traga-nos as novidades. O papá chegou, a fome acabou. O papá chegou, a fome acabou. A energia chegou. É hoje o dia da energia. Muito boa tarde. Mais uma vez, já há alguma ausência. 2 terças-feiras. 2 terças-feiras. E as pessoas estão a cobrar. O que é que se passa? A ENDE deixou o espaço que é reservado. Não, conflito de agenda. Conflito de agenda impedir. É ali, para esta câmara ali. É para esta câmara. Então, nós estamos aqui novamente para trouxe 2 lâmpadas. Eu trouxe 2 lâmpadas para começarmos com elas. Pronto. Aquela consome mais. Uma é a lâmpada incandescente e a outra é fluorescente. Ok. Esta lâmpada aqui tem um consumo de 100 watts. 100? Ou seja, em 1 hora consome 100 watts. É desaconselhável? É desaconselhável. Ok. Esta aqui em 1 hora consome 10 watts. O que quer dizer que esta lâmpada corresponde a 10 dessas. Ok, então temos que substituir? Queremos encorajar os nossos clientes a substituírem rapidamente para quem usa esse tipo de lâmpada aqui. Nós notamos que a maior parte da nossa população usa esta lâmpada e deixam normalmente esta lâmpada acesa 24 sobre 24 horas, não apagam. Vale dar uma nota que esta lâmpada aqui em 24 horas ligado, em 30 dias corresponde a 1000 kwanzas. Ou seja, um cliente que tem 4 lâmpadas ligadas durante o dia todo e não apaga, no final do mês deveria pagar 4.000 kwanzas só por estas 4 lâmpadas acesas em 24 horas. Com esta aqui, ela produz menos calor, dá mais iluminação e poupamos consumo, ou poupamos energia. Se todos nós optarmos por usar esse tipo de lâmpadas, nós vamos ter menos carga nos nossos ativos e vamos ter energia para mais famílias. Então apelamos a todos os nossos clientes a mudarem, troquem as lâmpadas, por favor, para estas aqui. Obrigado. Vamos já trocar. Agora, as enchentes terminaram? Das lojas? As enchentes? Bom, as enchentes não vão terminar porque nós temos o desafio de termos cada vez mais clientes a dirigirem-se aos nossos balcões para fazerem os pagamentos. O que nós estamos a fazer, sim, é reforçar a capacidade dos nossos atendimentos para serem mais céleres no processo de atendimento e reduzir o tempo de espera dos nossos clientes. Então, e apelar aos nossos clientes também a utilizarem os canais não presenciais. Nós temos os nossos serviços de pagamento de consumo de energia a partir do Internet Banking, Multicaixa Express e também dos ATMs. Os nossos clientes podem muito bem fazer os seus pagamentos a partir destas 3 vias e não precisarem dirigir-se a um balcão da ENDE. Portanto, se decidirem usar o presencial,
temos equipas em altura para poder atender e sermos um pouco mais céleres nesse processo. Em relação a um dos nossos colegas que esta manhã ainda falou comigo, que tem estado a ligar constantemente, é uma zona aqui próximo. Ele disse que há um PT que ainda não foi resolvido e que Kikush, Resort Manu, e que se alega que os postes estão lá, não podem ser transportados, ou seja, para o transporte dos postes da área técnica até ao local, a viatura não tem condições. Será isto verdade? Não condiz a verdade. Nós não podemos alegar que a viatura é o impedimento para a conclusão dos nossos trabalhos. O que é que está a acontecer então? Podemos ter sim algumas dificuldades no ponto de vista de algum material, alguns constrangimentos técnicos que podem condicionar. Mas eu tomei boa nota sobre o assunto. Nós vamos procurar... Mas é um senhor que liga para si? Não, vamos procurar entrar em contato para alega que perceber melhor liga a situação. constantemente para que essa situação seja resolvida. Vamos entrar em contato com ele para nós entendermos de facto o que está na natureza ou que está a levar à não concretização do trabalho. Nós estamos a fazer no geral, Sambizanga, estamos a fazer muitas obras. Mabor General, Catinton, Mabor Malha, Kikolo, tantos outros bairros, vamos a dizer, desvio da Barra do Danda e aquele já é a província do Bem, ainda no geral. Falando das 21 províncias, em relação à negociação dos PTs, já está em curso, há PTs que já foram negociados. Na última conversa que tivemos aqui, dizias que há PTs que faltavam alguma percentagenzinha. Boa Nova, qual é? Falávamos de 40 PTs que ainda precisavam ser visitados. Ok. E nesta altura já conseguimos reduzir o número, conseguimos visitar, só nestas 2 semanas, visitamos mais 10 PTs. Muito bom. Não é? E este processo ainda continua, temos mais 30 por visitar e tem aquela tramitação administrativa, tem a negociação que tem que ser feita com os clientes, com os proprietários dos PTs, para posterior podermos passar os PTs para a nossa esfera pública. Aquelas zonas que não está a ser, ou para aqueles clientes que não estão a ser flexíveis na negociação, a ENDE vai desativar os PTs privados e vai instalar PTs públicos para que a população destas zonas possam a beneficiar da energia da rede pública. Não é possível, nós tratamos, eu tenho estado a dizer sempre isto, que não é possível fazer em simultâneo. Não é possível. Isto é um trabalho gradual. Hoje, de forma faseada, né? De forma faseada. Hoje, por exemplo, começou uma obra na zona do Zango 3, precisamente na zona do Camponês, onde tinha uma zona que dependia parcialmente de um PT privado e pela primeira vez vão beneficiar da rede pública. E estamos a falar em mais de 400 famílias que vão beneficiar da energia. Estamos a falar também de projetos como na Vila Flor, onde a ENDE instalou uma subestação elétrica e também está em curso a instalação de 48 postos de transformação, que vai beneficiar mais de 10 mil famílias na zona da Vila Flor. Então, merece palmas, exatamente. A ENDE está aqui a fazer o seu trabalho, isto alinhado com aquilo que é as políticas de governação. Sabe que o Executivo tem o grande desafio de aumentar a taxa de eletrificação e então o Ministério de Energia e Água está a trabalhar neste sentido e a ENDE, sendo uma empresa pública que pertence ao Ministério de Energia e Água, está alinhada a essa perspectiva e vamos trabalhar para cada vez mais famílias angolanas tenham acesso à energia elétrica. Queremos dar aqui uma palavra de apreço, de confiança a todos os nossos clientes ou à população de modo geral que ainda dependem de PTs privados, que têm os dias contados. Vamos chegar na sua zona, temos vários projetos em carteira para garantir que tenhamos todos uma energia de qualidade e a partir da rede pública. Vamos só também fazer assim uma espécie de advocacia a quem tem algum problema. Nós, o Ecos e Factos, solicitar a ENDE existir um dia na semana para ouvir aqueles que têm problemas, que têm PTs privados, que têm irregularidade no fornecimento da corrente elétrica. Pode existir esse dia, por exemplo, numa quinta, quarta-feira, todos os problemas serem registados, serem assumidos e depois existir um acompanhamento. Pode ser?
Claro que sim, nós temos essa obrigatoriedade porque nós somos servidores públicos e tudo que for reclamação a nível dos nossos clientes, falta de energia, avarias, qualquer tipo de esclarecimento que se imponha, podem entrar em contato com a televisão, a TPA, e nós certamente vamos dar o acompanhamento, o tratamento e todas as terças-feiras vamos fazer o resumo, o balanço daquilo que foi tratado. Fica aqui um compromisso que E a nós dívida, temos como é que está? Também é preciso que os cidadãos paguem energia. Outro sim, é importante que cada cidadão fiscalize, proteja, porque os bens, os equipamentos são colocados é para servirem todas as comunidades, é para servirem os cidadãos todos. Fiscalizem e alarguem a visão. Aquele que atentar contra um bem colocado pela ente, os armários, os fios condutores, estamos a falar os condutores, os postes, denunciem e têm que proteger. Vocês é que têm que defender esses equipamentos. Não é a ENDE não é omnipresente, a ENDE, os técnicos da ENDE não estão lá. Então nós é que temos que proteger isto, porque somos os principais beneficiários. Há dívida, há pessoas que não pagam a energia, há pessoas que não pagam, eu pago. Está de parabéns, Cândido. Está de parabéns. E falando da dívida, tem aqui a demonstração. Esta aqui, bom, não seria esta apresentação, mas pronto. Não, a apresentação é outra, outro quadro. Por favor, Regia, outro quadro da dívida por províncias. Vamos já colocar daqui a pouco. Essa foi referência à campanha de dívida, zero. Exatamente. Pode ser negociada. Vamos falar depois. Seria bom colocar em... O outro quadro, por favor. Bom. Este quadro por províncias. Estamos a falar de uma dívida total. 696 milhões, ou 1.000 milhões. Não, Cândido, este mapa espelha o número de clientes inadimplentes que a ENDE tem. Ou seja, todos aqueles clientes que estão há mais de 6 meses, 1 ano, 2 anos, que não cumprem com os seus pagamentos regulares. E a maior parte das vezes, para fazerem os seus pagamentos, a ENDE tem que fazer cortes, constantes cortes a esses clientes para fazerem os seus pagamentos. E nós estamos a falar em cerca de 696 mil clientes. A última vez que nós apresentámos, estávamos com cerca de 709 mil clientes inadimplentes, reduziu 13 mil clientes. Aqui queremos felicitar a todos os 13 mil clientes que, ouvindo o apelo, aderiram à negociação e conseguiram negociar e deixaram de ser inadimplentes, mas ainda temos 696 mil clientes. Destes, a maior parte está na província de Luanda. Estamos a falar em cerca de 256 mil clientes na província de Luanda que são inadimplentes. E sobre a inadimplência, estamos a falar de uma dívida na ordem dos 289 mil milhões, ou seja, sobre os clientes que nunca mais fizeram pagamentos à ENDE. Estão com uma dívida de 289 mil milhões. Temos outra dívida, porque a dívida geral está em torno dos 300 mil milhões de kwanzas, mas são aqueles que assumem as suas dívidas e as dívidas estão a ser pagas de forma parcelada. Mas temos esses que ainda nem sequer apareceram aos nossos balcões para regularizar. Em grande escala, nós temos a província de Luanda, Benguela, Huila, Huambo, Kwanza Sul e Benguela. São as principais províncias que nós temos com o maior número de inadimplência e um número muito elevado da dívida com a ENDE. Olhando pelos números, fico feliz porque a minha província está com o número de clientes devedores muito abaixo. Qual é? Muito abaixo. O número menor. Estão de parabéns. Ainda assim... 10 o Bengo. Ainda assim está um número, é um número significativo. Vou apelar aos de Cachito, Quibaxa, Ambris, Pangualuquém, Bulatum. Paguem, sobretudo os do Panguila, né? Panguila e Dante. Exatamente. Paguem a corrente. Se nos 10 mil, paguem a corrente. Paguem o consumo, negociem a dívida, por favor. Retirem este número daí. Este número, vamos fazer o seguinte. No próximo programa... Não, o final do mês de agosto, nós vamos apresentar... Este número vai ser zerado. Nós vamos apresentar qual das províncias teve o maior número de clientes que foram fazer pagamentos. Não, o Bengo vai resolver esse problema. Esperamos que o Bengo esteja nessa lista. Qual é a outra nova que temos para além desta? A outra nova que nós temos é sobre a campanha de montagem de contadores de pré-pagamento. Vamos aos contadores, por favor, o próximo quadro. Temos quantos contadores já montados desde o início dessa campanha? Mais de 400 mil contadores já instalados. Temos 407 mil contadores aproximadamente. Dos 1.260.000 contadores programados, nós já instalamos 407 mil contadores. E estes contadores foram instalados na província de Luanda, Bengo, Malange, Huís,
Temos agora a Lunda Sul e a Lunda Norte, temos Benguela, Huambo, Huila, Cunene e também a província do Zaire. São as províncias que nós temos nesta altura, que está em curso o processo de montagem. Vamos também entrar em outras províncias. Entramos muito recentemente na província do Bié também e pretendemos alcançar todas as províncias até fechar os 1.260.000 contadores. Paralelamente a esta campanha de instalação de contadores, está em curso uma campanha denominada Dívida Zero. A Dívida Zero é uma campanha que está em âmbito nacional, que tem o objetivo de garantir que todos os nossos clientes que têm dívidas muito altas e não conseguem pagar de uma vez, possam pagar de forma faseada, com taxas flexíveis. O cliente não é obrigado a pagar 50%, 60% da dívida. Okay. Se não tem condições financeiras de pagar a dívida na totalidade, ele pode apresentar uma proposta em balcão e nós vamos ajudar, facilitar esse cliente a poder pagar esta dívida em prestações. Recomendamos que cada um de nós, clientes da ENDE, devemos contribuir para que a continuidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica seja contínua, segura, com qualidade para todos nós. E isso depende do pagamento que cada um vai fazer. Vamos pagar a energia. Pagar a dívida, Sim. consumir de forma racional e preservar os bens públicos. Este é o recado que nós gostaríamos de passar aqui. Obrigado. Deixa-me só despedir quem nos acompanhou até o momento. Estamos a terminar mais uma edição. Estaremos de volta amanhã. Pague a sua energia. Não gostávamos apenas de falar de Luanda, daqui do centro. Você que está no Bié, mande mensagem. Que está no Huambo, mande mensagem e fale sobre dificuldades e vantagens de ter a corrente elétrica da rede pública. Boa noite. Estamos juntos. Vamos ir. Podemos ir.